Vamos lá. Bolsonaro avalia fazer pronunciamento para retorno ao Brasil. Nesta terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro chegou a divulgar nas redes sociais que o pai voltaria ao Brasil no dia 15 de março. Minutos depois, no entanto, ele apagou a postagem e disse que a data de retorno era provável, mas não confirmada ainda. Ele acrescentou que o próprio pai anunciará o dia da sua volta ao país. A ideia defendida por parlamentares bolsonaristas é de que ele faça o discurso na sede nacional do PL no mesmo dia que pousar no Brasil. Essas informações são da CNN. Com isso, eu vos pergunto, Edivaldo, para que fazer uma publicação e apagar? Não sei, ao longo dos últimos 2 meses, o Bolsonaro, esse fujão, né, que deixou o Brasil meio correndo, eu não sei por que isso, é um presidente eleito democraticamente, como ele foi, no exercício do mandato, mas enfim, direito dele, não vou discutir. Mas é a 4ª vez ou 5ª vez, eu estava fazendo uma pesquisa que ele disse que voltaria, até recentemente no evento da direita que teve lá nos Estados Unidos, ele anunciou que voltaria ainda esse início do mês ao Brasil, não o fez. E o que importa efetivamente para mim, para você, para nós, a volta ou não do Bolsonaro? Acho que ele já perdeu uma grande oportunidade já, né? Eu acho que agora até um momento até delicado, né, para Mas volta o que importa dele. é que ele está gastando dinheiro lá, ué. E muito dinheiro, porque tem as diárias das pessoas que estão junto com ele, são 8, eu já não sei quanto está, mas está perto de R$1 milhão o gasto já deles com diárias, tá? Porque o presidente tem direito a manter uma equipe a soldo do Estado brasileiro. Todos os presidentes têm isso, não só o Bolsonaro. Mas quando ele está fora do Brasil, aumenta-se o valor no pagamento de diária. Mas até eu falo, a direita já contestou ele, por que tanto tempo, por que esse ato, né? Mas eu não vejo mais necessidade particularmente de voltar, quando ele vai voltar, se voltar, aonde ele vai fazer discurso. Obviamente, um ex-presidente que obteve uma votação tão expressiva, 58 milhões de votos, tem alguma coisa a dizer. Vamos ver o que ele vai falar. Agora, essa pressão do PL ou da direita para ele falar isso, aonde ele falar, sabemos, né? Ao longo de 4 anos, o Bolsonaro fez como quis, onde quis, entendeu? Então, as cargas que ele fez, ele faz por conta própria. Então, não adianta ficar tentando, já não vai ter que falar lá, tem que fazer aqui. Duvido que ele vai ouvir algum Costa Neto, por exemplo, que é o presidente do partido, o Valdemar, se ele vai ouvir o parlamentar. O parlamentar, não, acho que o Valdemar Costa Neto não é parlamentar, né? Ele só é presidente do partido. Vamos aguardar se concretiza efetivamente agora em março ou junho, sei lá, 2027. Francês? O Bolsonaro voltará até porque ele é um político que não divide decisões. Então ele não comunica ninguém, ele vai pela própria verve chega dele. Aqui de repente. Pela própria verve dele, ele é capaz de chegar aqui até de repente. E ele, em voltando, mesmo ausente, continua a polarização entre ele e o Lula. Tanto é que o Lula e o pessoal do Lula pega no pé dele diariamente. Eu acho que são 2 políticos com prazo de validade que vencerá até a próxima eleição presidencial. Eu acho que deve ascender outras lideranças aí, tipo Zema e o governador de São Paulo, mas ele tem a responsabilidade de líder de metade do eleitorado brasileiro, ou seja, metade da população. Ele vai voltar e vai ficar tudo bem. Por enquanto, eu acho que ele está parando as arestas e deixando esse governo que está dedicado a ele e não administrar o país, gastar todas as balas, né, e não achar nenhuma bala de prata ainda para liquidar com ele. E ele voltará no devido tempo e vamos ver se ele estará mais centrado, né? Porque líder de uma grande parte da população, ele é e continuará sendo. Gilmar. Eu acredito que o Bolsonaro deixou de ser um grande líder, inclusive da direita, quando ele não passou a faixa, não permaneceu no Brasil. Eu acredito que o Tarcísio, com o trabalho que ele está fazendo, principalmente no que ocorreu nas enchentes no estado de São Paulo, está mostrando que é um grande líder. Está no momento ali certo, na hora certa, resolvendo problemas. Criado pelo Bolsonaro. E, na verdade,
eu acredito muito que nas próximas eleições deva ter outros líderes, que fiquem no passado Lula, que fiquem no passado Bolsonaro, e que dê oportunidade de outras pessoas a contribuir com esse país, porque sempre vivendo, uma turma entra, outro sai, sempre falando do passado, outro retorna, isso só beneficia a eles mesmos. Precisamos oxigenar a política. Calazans. Olha, o Bolsonaro conseguiu o feito de fazer com que a direita brasileira, que até então era meio que mitológica, né? O pessoal chama ele de mito, mas essa direita que era mitológica, que era muitas vezes tratada como sinônimo exclusivo de agro, de latifúndio, de ditadura militar, organizasse, passasse a existir de forma orgânica. Aconteceu. Houve efetivamente uma direita no Brasil, houve pela primeira vez um discurso conservador. E isso faz com que ele tenha um legado político, independente do legado eleitoral, gigantesco. Agora ele tem que voltar. Ele continua sendo um estadista. Mesmo na condição de ex-presidente, é um estadista. A opinião de um estadista é importante. A ausência do ex-presidente Bolsonaro no Brasil, ela gera prejuízos para a organização dessa militância conservadora, especialmente. Aqui eu quero diferenciar a direita do conservadorismo. Estou falando agora dos conservadores, que ficam soltos. Não existem ainda líderes conservadores devidamente formados no Brasil. E o Bolsonaro, com todas as deficiências que pode ter, falando muitas vezes e muitas, né, aquilo que não tem que falar, mas é um líder desse campo, e o silêncio que ele fez desde as eleições até agora, e mais a ausência dele aqui no Brasil, tem gerado a dispersão desse movimento. Isso não é bom. É necessário que ele esteja aqui, que ele faça o papel dele de oposição. E não é só oposição, não é voltar para o Lula, porque o Lula está voltado para ele. Acho que, né, tudo que o Lula fala, fala do Bolsonaro. O Bolsonaro, por sua vez, ele tem que se voltar para essa militância, organizar essa militância, organizar um partido conservador que não tem no Brasil ainda. O PL passa muito longe disso. O PL pode até ser a casa momentânea desse conservadorismo, mas é necessário que ele dê continuidade à criação daquele partido que ele começou lá no período das eleições municipais de 2020, para que esse legado, que é fundamental para a história democrática do país, não morra. Esse legado vai morrer, Não, Você tá aí... eu estou aqui pensando, eu não sei o que é estadista. Sério, não sei. Porque se o Bolsonaro é estadista, eu confesso que eu não sei. Que a minha referência de estadista é alguém que une o país num momento mais de severidade. Mas não é só isso, época. Não, sim, eu estou dizendo o meu conceito. Isso, porque quando o Bolsonaro, naquele momento da pandemia, naquele momento que nós mais precisávamos de um líder para unir esse país, quando aquela epidemia devastadora já matou quase 700 mil pessoas, o que o presidente fez? Negacionista, colocou em dúvida a vacina e está cheio de frases. Me desculpa, concordo e já repeti N vezes aqui o meu respeito, Bolsonaro, enquanto líder da direita, de fato, que você falou com relação, perfeito. Agora, estadista, não. Definitivamente, essa virtude não lhe cabe. Mas não é uma questão de... O conceito de estadista, o conceito de estadista não requer virtude. Tem muitos... Requer muitas virtudes, pelo contrário. Tem muitos estadistas que são terríveis na história e que são estadistas. Mas que no momento o país precisava deles, quem que está discutindo isso? Você está mudando de assunto. Não estou mudando de assunto, eu estou contestando o seu estadismo. Grandes estadistas que foram ditadores, que foram terríveis para a população e que continuam sendo estadistas. Você trouxe um conceito para a sua ideologia. Para você, o conceito de estadista requer uma virtude que seja de acordo com o que você pensa. Não é assim. Tem muitos estadistas dos quais eu discordo pessoal, totalmente. Isso é coletivo. Um cara que lidera, um governo que lidera o povo. Entendeu? Não está. Me cita um estadista que foi... Me cita foi ditador. Que é estadista? Estadista que foi ditador. Um monte, rapaz. Não, me cita um, por favor, que eu quero saber. Hitler foi um grande estadista, mobilizava a população, ditador. Stalin não foi um estadista? Stalin não viajou o mundo aí, não foi o responsável pelo crescimento da União Soviética? Não foi um estadista, Stalin? O cara que mais dividiu. Então qual que é o teu conceito de estadista? E correu e matou
Winston Churchill, por exemplo. Mas, cara, qual é o teu conceito? Claro que foi, com toda certeza. Um bom, no momento em que o país, estadista. O dia que o país precisou dele na Segunda Guerra. Excelente estadista. E era um péssimo político. Sim, e um excelente estadista. Agora o Stalin curioso, é um péssimo político, um péssimo estadista, mas foi um estadista. Não estou defendendo. Estadista não requer essa virtude. Do Brasil. Não requer essa virtude que você está dizendo, cara. Querendo ou não, concordando ou não com o Bolsonaro. Eu não concordo com as falas dele na pandemia. Concordo com você, inclusive. Agora, o fato é líder de um movimento político brasileiro. E ele precisa dar continuidade nisso. Até para que esse movimento possa se reciclar, como o Gilmar falou, possa tratar de colocar novas lideranças. Agora, para a história do país, é bom que esse movimento se organize, é bom que esse movimento crie partido e que continue debatendo pauta, que avance para além do Bolsonaro, com toda certeza. Mas ele ainda é uma peça fundamental para isso. Deixa eu agradecer o nosso amigo aqui, Kim Rafael, que ele mandou pra gente aqui, ó. Ele falou o seguinte: pessoa, a estadista ele está se referindo, né? Pessoa ativamente envolvida em conduzir os negócios de um governo ou moldar a sua política. Homem de Estado. Pessoa versada nos princípios ou na arte de governar. Ctrl-C, Ctrl-V, né, esse Kim Rafael? Observação aqui. Aí Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, que simplicidade esse é o Kim Rafael. O Gandhi foi um grande estadista. E quando o país caiu na mão dele, ele contratou um inglês para administrar a Índia, que ele não conseguia. E foi um grande estadista. Gilmar, você tem alguma conclusão para fazer sobre esse assunto? Esse assunto é aquilo que eu falei, né? Temos que parar de ficar discutindo Lula, Bolsonaro. Nós precisamos de mais lideranças, pessoas novas e oxigenar a política. Senão é sempre assim. Dá a impressão que está administrando uma fazenda. É um time daqui, outro time dali, fica nisso. E ninguém faz gol.